claro indício de corrupção. Um governo que veio com o discurso de ser inovador, de trazer novidade, de não permitir que políticos fizessem das estatais cabide de emprego, é o governo que mais aparelhou a CEMIG em toda a sua história. Primeiramente, eu agradeço o convite para que a gente esclareça a população mineira essa CPI que eu considero uma das mais importantes CPIs da história da Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, esse espaço é um espaço para que a gente leve à população mineira o conhecimento daquilo que se passou e ainda, de certa forma, continua ocorrendo no interior da nossa maior estatal e, sem dúvida nenhuma, a maior empresa de Minas Gerais. Quando você fala desse contrato da ESEC, esse é apenas um dos 16 contratos que foram investigados em uma modalidade em que deveria existir ocorrência. Mas nesse caso específico, o caso da ESEC, nos chama a atenção o histórico da ESEC. É bom lembrar que nós estamos falando de uma empresa que hoje é investigada pela Justiça de São Paulo, onde ela se encontra, uma empresa de headhunter. Para traduzir para quem está nos assistindo, é uma empresa que, entre outras coisas, faz seleção para pessoas que queiram trabalhar em grandes multinacionais, fazendo ali um serviço para o setor de recursos humanos. No caso, a ESEC ela tem um histórico de relação com o Partido Novo. É a ESEC, por exemplo, que elabora as provas daqueles que queiram se candidatar pelo Partido Novo. Descobrimos também que foi a ESEC que elaborou o processo de seleção para a contratação dos secretários do atual governo Romeu Zema. Portanto, há uma relação muito próxima entre a ESEC e o Partido Novo. Essa relação de proximidade fez com que nós chegássemos à conclusão, através de uma investigação, de que 6 sócios da ESEC são membros do Partido Novo. Os outros, basta uma simples pesquisa em suas redes sociais, ou são ativistas do Partido Novo, ou têm uma relação também com grupos de extrema-direita no Brasil. O que nos chamou a atenção é que quando a ESEC faz a proposta de seleção para o novo presidente, a ESEC envia uma proposta não para o governador do estado, muito menos para o presidente da CEMIG, tampouco para o secretário de Desenvolvimento Econômico à época. A proposta é encaminhada no e-mail do senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, que era, naquela ocasião, secretário-geral do Partido Novo. Bom esclarecer também que numa hierarquia dentro dos partidos políticos, o presidente é a figura mais importante e abaixo do presidente não é o vice-presidente, é o secretário-geral. É ele que tem a caneta na mão, é ele que faz toda a relação política. Então, esse e-mail nos chama a atenção, porque aí você tem uma evidência claríssima de usurpação de função pública, você tem uma evidência claríssima do que a gente chama de lobby dentro da política. O senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, a partir desse e-mail, demonstra que tinha uma total ingerência na escolha do novo presidente. 2 oitivas foram muito interessantes em relação a isso. A primeira delas, de um dos sócios gerentes da ESEC, que nos disse algo assustador, que ele recebeu uma ligação do senhor Evandro Negrão de Lima para afirmar que haviam propostas que eram propostas menores do que o valor apresentado pela ESEC. E aí ele nos disse
que então ele abaixa o preço para que a CEMIG contratasse a ESEC, para que a ESEC fizesse o processo de seleção. Quando perguntado aqui na CPI se ele sabia que isso incorria em crime, ele vai dizer que isso na iniciativa privada é muito comum na iniciativa privada, só que nós chamamos a atenção para dizer, amigo, nós não estamos na iniciativa privada, nós estamos falando de uma estatal que tem uma lei que a rege e que determina pontos que devem ser seguidos do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. O que chama a atenção também é que na oitiva do senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, que em nenhum momento negou que participou desse processo, ele nos dá a notícia que as entrevistas para a contratação do novo presidente da CEMIG eram feitas por 3 pessoas. Pelo então presidente do Partido Novo, João Amoedo, pelo governador do estado, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, e por ele, Evandro Negrão de Lima, que disse querer contribuir com a sua experiência de empresário para que a CEMIG pudesse ter ali um crescimento. Ou seja, é algo assustador o que a situação, o que os componentes do governo o tempo todo quiseram mostrar é que se tratava de um contrato de valor baixo, mas é através de um contrato de valor baixo que você começa a desestruturar, a quebrar uma grande empresa a partir do momento em que você incorre numa série de crimes como os que foram identificados pela CPI. Se me permite, eu queria chamar a atenção também para a cronologia desses fatos, porque a ESEC manda essa proposta para a contratação do novo presidente, da seleção do novo presidente, Vila, em outubro de 2020. Em outubro de 2019. E aí, então, o Bellini, ele abre mão de fazer o pagamento, porque ele até nos diz aqui na CPI que ele não entendia que era responsabilidade dele naquele momento. Em dezembro, começa-se uma série de entrevistas. No dia 11 de janeiro de 2020, o senhor Reinaldo Pazanese assume como presidente da CEMIG. No dia 20 daquele mesmo mês, portanto 9 dias depois, ele abre o processo de contratação da ESEC para fazer o pagamento da ESEC. Então, algo inédito, o presidente da CEMIG em exercício contrata a empresa para fazer o processo de seleção dele mesmo. Na verdade, uma cronologia que nos chamou a atenção e que demonstrou o caráter, que era um caráter totalmente ilegal de todo esse processo. Voltando a essa questão da ESEC, essa contratação, ela é apenas um indício do aparelhamento da CEMIG pelo Partido Novo, de quantas relações que nós descobrimos ao longo dessa CPI que favoreciam o Partido Novo. E nós temos aí uma série de depoimentos de pessoas que estão na CEMIG e que não quiseram aparecer, dizendo o seguinte, que é muito comum a seguinte fala: como o Partido Novo ele abre mão do chamado fundo eleitoral, do chamado fundo partidário, o Partido Novo precisa arrecadar de outra forma. E essa outra forma fica muito clara para a gente, que é favorecendo empresas de pessoas ligadas ao Partido Novo e que operaram e estão ainda operando dentro da CEMIG. Tanto é que tem um capítulo que ficou, de certa forma, muito reduzido na CPI, porque o tempo não foi hábil, que é o capítulo da contratação das empresas de RDA, de rede de transmissão aérea, que fazem a manutenção através aí, das chamadas empreiteiras aqui no estado de Minas Gerais, dessas redes que hoje representam 90% da distribuição de energia em Minas Gerais.
nós estamos diante do maior escândalo do mundo corporativo brasileiro dos últimos anos. Vou repetir. Nós estamos diante do maior escândalo do mundo corporativo brasileiro dos últimos anos. E em relação ao governador do estado, um indício claro de prevaricação da parte dele. Tudo que foi investigado, tudo que foi apresentado como relatório, e se tratando desse contrato, que é não só o maior contrato da história da CEMIG, como o mais longo contrato da história da CEMIG. Trata-se de um contrato de 1 bilhão e 180 milhões e trata-se de um contrato de 10 anos para contratação do serviço de call center. Para quem está nos assistindo, o call center é quando você liga lá no 106 da CEMIG para reclamar de um problema na fiação, para reclamar que a sua conta está paga e alguém chegou lá querendo cortar, enfim, tem o atendente do outro lado. Esse serviço ele foi prestado ao longo da história por várias empresas, entre essas empresas a própria AIC. Mas o que acontece? Vence o contrato de call center e a CEMIG faz um chamamento público, ela abre uma concorrência e vence essa concorrência uma empresa de São Paulo, com expertise no mercado, com notório saber, que é uma das exigências ali, que é a Audac. Só que é a famosa história do ganhou, mas não levou. E a história do quem perdeu, levou. Porque nós tivemos aqui uma das oitivas mais importantes da CPI, que é um senhor que era gerente de compras, que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Esse senhor, ele vai dizer, na verdade não era gerente, perdão, ele era diretor do setor de suprimentos, uma pessoa honestíssima, corretíssima, com uma longa carreira na Fiat, e ele vai dizer que, procurado pelo atual presidente Reinaldo Pazzanese, ele ouve do mesmo que era para cancelar a contratação da Audac. Para cancelar a contratação da Audac, porque ali ele tinha que entender quem mandava na CEMIG. É nesse momento, então, que nos chama a atenção que a IBM entra na história nessa modalidade de oportunidade de negócio, mas nós provamos aqui, Vião, que nesse caso a oportunidade de negócios não entrava na brecha jurídica, na brecha legal da lei das estatais. Nós fizemos toda uma narrativa jurídica para mostrar que esse contrato ele é ilegal. Nos chama a atenção que a IBM, como você muito bem disse, que não tem histórico na prestação desse tipo de serviço, tinha feito ali, naquele contexto, um contrato muito parecido com o Bradesco. Diga de passagem, o contrato com o Bradesco, feito pela IBM, tinha ali um escopo de prestação de serviços quase que 2 vezes maior do que o da CEMIG, pela metade do preço. Vou repetir, pela metade do preço. O que a IBM faz? Ela começa a subcontratar empresas que já atuavam no interior da CEMIG fazendo prestação de serviço. A pergunta que eu fiz ao representante da IBM, me lembro claramente, por que então contratar a IBM? Já que a IBM subcontratou empresas que já estavam prestando serviço, por que contratar a IBM? Claramente para favorecer a AIC, que vai continuar prestando serviço de call center, a AIC que tinha, entre outros sócios, o senhor Cássio Azevedo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, onde, através de todo esse processo, ganhou também uma sala no 18º andar da CEMIG. Nós não podemos esquecer desse fato. Estava sendo preparada uma sala para que o secretário de Desenvolvimento Econômico, sócio de uma empresa que prestava serviço para a CEMIG, que presta serviço para a CEMIG, pudesse ter ali um local para ele trabalhar dentro da CEMIG. Algo inédito na história da companhia, que não aconteceu a presença dele ali, porque, como você disse, ele acaba falecendo vítima de um câncer. A gente até lamenta, mas isso em nenhum momento tira
daquilo que nós investigamos, indícios claríssimos de favorecimento, indícios claríssimos de corrupção, indícios claríssimos de que nós estamos diante de um verdadeiro escândalo. Detalhe, a narrativa da CEMIG o tempo todo foi o seguinte: nós estamos economizando aproximadamente 550 milhões. Isso é mentira. Nós nunca vamos saber se haverá economia, já que não houve concorrência. Como é que você pode trazer uma narrativa dessa? Outra desculpa que a CEMIG traz é que a IBM é uma grande multinacional, uma gigante. Mas eu convido a população a ligar agora para perceber o quanto esse serviço que está sendo prestado, que é um serviço prestado por robôs nesse momento, tem sido péssimo, porque eu fiz para testar. Repito a frase: estamos diante do maior escândalo do mundo corporativo brasileiro dos últimos anos. Nós estamos diante de um crime de lesa pátria, de um contrato lesivo ao Estado de Minas. Mas é bom a gente resgatar de onde vem isso, de onde vem essa ideia. Primeiro, eu quero voltar na questão anterior, que ela também tem uma relação muito interessante com o que nós estamos tratando agora, Vilma. Porque quando a IBM ela contrata a AIC, todo o serviço de call center ele é retirado daqui da região metropolitana e é levado para Hortolândia. Nós estamos falando de aproximadamente 2.300 empregos. São 2.300 pessoas recebendo o seu salário, mas recebendo também um ticket de alimentação que era utilizado aqui nos supermercados, que era utilizado nos restaurantes de Minas Gerais, sobretudo da região metropolitana, que tem uma característica altamente dependente do setor de serviço. Isso tudo então vai para Hortolândia. Ao mesmo tempo, você narra para a gente a perda de receita do ICMS por conta dessa transferência para o Shopping Iguatemi. Quem conhece o Shopping Iguatemi sabe que é um dos metros quadrados mais caros do país. Mas onde está isso? Onde está a raiz disso tudo? Numa análise, num estudo feito pela Boston Group, contratado pelo governo do estado, para fazer uma análise, um estudo do que seria importante fazer no interior da CEMIG para torná-la privatizável. Não sou eu que estou falando isso. Nós temos a prova, eu tenho um PowerPoint que a Boston preparou como apresentação para os diretores da CEMIG logo no início do governo Zema. Entre outras coisas, se encontrava ali, para tornar a CEMIG privatizável, transferir a sede de Minas Gerais para São Paulo. Entre outras coisas, estava ali a substituição de mais ou menos 42% dos servidores de carreira da CEMIG por pessoas do mercado. Entre outras coisas, estava ali nesse estudo da Boston a ausência de concorrência e a contratação de empresas por inexigibilidade. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a atual diretoria da CEMIG, e aí eu vou dizer aqui o chamado núcleo duro da diretoria da CEMIG, todos eles são de São Paulo. Todos eles participaram de processos de privatização de antigas empresas. Tem expertise nisso. Inclusive chama a atenção aqui daquele que eu vou chamar de o maior criminoso de todos, que é o senhor Eduardo Soares, atual diretor jurídico da CEMIG, que foi provado na CPI que ele era um sócio da Lefosse Advogados. Ele entra na CEMIG no prazo determinado e a Lefosse é um dos principais escritórios operando na empresa. E aquilo que a CEMIG gastava com a Lefosse, nós tivemos um contrato de R$800 mil, nós também, ao quebrarmos o sigilo bancário, telemático e telefônico, descobrimos um depósito de exatamente R$800 mil na conta do senhor Eduardo Soares.
Esse pessoal de São Paulo percebeu o seguinte: onde está o mercado brasileiro? Onde o mercado brasileiro opera? Onde estão ali os maiores interessados em comprar a nossa estatal? Exatamente na Faria Lima, exatamente na Paulista. Ali em São Paulo ficaria mais fácil, mais distante aqui das nossas investigações, operarem para quebrar o que eles chamam de telhado de vidro, que é o que protege a CEMIG hoje, que seria exatamente os servidores de carreira e a Assembleia Legislativa. Essas operações seriam feitas à revelia do povo de Minas Gerais e, consequentemente, preparando a CEMIG para a venda, que não é, em nenhum momento, o que o governador do estado fez questão de esconder. Olha, a questão da emenda, ela diz respeito exclusivamente à CEMIG. Em relação aos ativos, nós temos hoje tramitando na Casa uma proposta de emenda à Constituição para que esse erro ele seja consertado. Então, quando se falou, por exemplo, na venda da joia da coroa, que é a Taesa, automaticamente um grupo de deputados entra com uma proposta de emenda à Constituição para exigir que os ativos da CEMIG, que as suas subsidiárias, elas também passem pelo crivo da Assembleia. Me chama a atenção a inoperância, a ineficácia, a omissão do Conselho da CEMIG nesse caso e também do setor de compliance. Esse eu vou dizer que é para inglês ver. Eu, inclusive, disse que o setor de compliance na CEMIG tem uma figura que é um homem de duas palavras, sim, senhor. Ele está lá apenas para abaixar a cabeça e fazer a vontade do que o presidente determina. Mas nos chama a atenção, primeiramente, essa proposta que chegou nas minhas mãos durante o contexto da CPI. 6 meses antes, um grupo americano faz uma proposta de compra da participação da Light na Renova, por 480 milhões. É uma diferença muito grande em relação ao que foi acordado ali no mercado, que foi R$1. Se tivesse me oferecido por R$2, eu compraria. Tenho certeza que quem está nos assistindo, já que você tem uma oferta de 480 milhões de um grupo americano, isso é uma clara evidência de que você tinha uma empresa com recuperação judicial que dera prejuízos à Light, mas ao mesmo tempo era possível salvá-la. Só que aí, Vila, chama a atenção que nós estamos diante de um novo indício de prevaricação por parte do governador. Por que isso passa no Conselho da Light? Porque a CEMIG, maior acionista da Light, abre mão de ter a maioria no Conselho da Light. Isso é inédito. Isso não existe no mercado. Vou dar um exemplo. Quando a Andrade Gutierrez ela passa a ter participação nas ações da CEMIG, a Andrade Gutierrez ela exige a presença de pelo menos um, depois 2 conselheiros dentro do conselho da CEMIG. Então, no mercado, quando você é acionista majoritário, consequentemente você exige ter a maioria no conselho. Nesse governo atual, através dessa participação da CEMIG na Light, se abre mão de ter a maioria no conselho. Prevaricação. Isso é muito claro para mim. E aí acontece então essa operação, a venda por R$1. E você chamou a atenção, eu apresentei aqui um PowerPoint também, que foi apresentado para o Conselho da CEMIG, onde você tinha ali 8 propostas. 7 propostas eram muito mais rentáveis, muito mais viáveis do que essa venda por R$1. E a outra questão é a venda da participação da CEMIG na Light. Nós tivemos aqui uma figura importante, Luiz Fernando Paroli, ex-presidente da companhia, que disse que jamais teria feito a venda naquele momento, naquele contexto e por aquele valor. Outro crime contra o patrimônio mineiro. Nós não estamos aqui discutindo
se a compra da Light ela foi correta naquele momento, que é a narrativa o tempo todo desse governo. Que agora a CEMIG está investindo em Minas Gerais, que agora a CEMIG ela voltou-se para Minas Gerais porque em governos passados a CEMIG foi investir fora e deixou o Estado. Não é essa a discussão, até porque isso é mentira também, porque em uma das últimas oitivas nós provamos ali na oitiva de Maurício Dallagnese que a CEMIG também está vendendo a participação dela em algumas hidrelétricas que são altamente rentáveis aqui no interior do estado. Então, vender a participação na Light no momento de retração econômica, durante uma pandemia, num momento em que as ações estavam entre as mais baixas da história da companhia, só nos leva a crer que você tem um claro indício de crime contra o patrimônio mineiro. E quem compra também chama a atenção. Quem compra é Ronaldo César Coelho, histórico membro do partido PSDB e também tesoureiro do PSDB durante muito tempo. Tem muita coisa aí que a população mineira precisa saber e eu vou dizer para você aqui, claro indício de corrupção. Um governo que veio com o discurso de ser inovador, de trazer novidade, de não permitir que políticos fizessem das estatais cabide de emprego, é o governo que mais aparelhou a CEMIG em toda a sua história. Bom, nós entregamos esse relatório para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, já que quando você entra nessas questões de Light, de Renova, isso perpassa as questões do Estado de Minas, para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e eu também estou entrando aí é uma questão particular, eu estou entrando na CVM, na Câmara de Valores Mobiliários, contra a atual diretoria, contra o atual conselho, porque nós temos ali um outro indício, quebra de fidúcia por parte do conselho da CEMIG. Para explicar, a quebra de fidúcia é quando o conselho tem que fazer o seu trabalho, é quando o conselho ele tem que investigar, averiguar o que está fazendo a diretoria, mas na verdade é o conselho, e isso foi muito claro aqui no depoimento do presidente do conselho da CEMIG, que ele leva informações para o presidente. Então, isso é quebra de fidúcia. Por isso a CVM vai receber também o relatório da minha parte para que possa agir e que ela informe também o mercado, não só brasileiro, mas o mercado internacional, do que a atual diretoria da CEMIG representa em termos lesivos para esse patrimônio e, consequentemente, para os seus acionistas. Nós esperamos que a Justiça ela faça o seu papel. Fizemos uma investigação robusta, entregamos um relatório que ele parece ter muitas páginas, mas, na minha opinião, o trabalho que foi feito foi um trabalho de tentar reduzir e para facilitar o trabalho das investigações, mas nós nos debruçamos aqui, Vila, sobre mais de 60 mil páginas, com aproximadamente 21 gigas de arquivos que foram levantados, com não indícios, mas com provas cabais de crimes cometidos. Sei que o relatório chegou no Ministério Público, sei que existe por parte da classe política uma desconfiança acerca do que o Ministério Público de Minas Gerais pode fazer, mas eu tenho a convicção, eu acredito na justiça e acredito que o Procurador-Geral não será um engavetador como tem sido o Procurador-Geral da República nesse momento. A gente espera que o Ministério Público de Minas, que tem um histórico e que tem serviços prestados à nossa população, possa prestar mais esse serviço, indiciando e até prendendo quem precisa ser preso, porque crimes cometidos contra o patrimônio público mineiro e contra a nossa maior estatal, nós já entregamos que eles foram feitos. Esperamos então que a justiça seja feita e que a CEMIG volte a ser o que ela sempre foi e o que ela representa para o patrimônio de Minas Gerais, sonhado lá atrás por JK e sonhado por homens e mulheres
que acreditam que a CEMIG tem muito a contribuir ainda com o nosso Estado. Como disse alguém esses dias, ninguém deveria pensar em privatizar a CEMIG. Deveria sim usar a CEMIG para pagar as dívidas que o Estado de Minas tem. Isso é possível e é para isso que a gente vai lutar, para que esse patrimônio seja preservado.